Com relação ao Femproporex, que foi aqui dito, que o mecanismo de ação seria por inibição da recaptação pré-sináptica da serotonina e, na verdade, não é. Ele funciona aumentando a liberação pré-sináptica para as vesículas pré-sinápticas da noradrenalina. Outro critério que eu quero chamar a atenção é que a clivagem da molécula do Femproporex dentro do nosso organismo, como já foi levantado aqui pelo professor Suplicy, não ocorre em 70% dos casos, e sim em 33,3% aproximadamente, um terço dos pacientes, um terço da molécula do Femproporex se transforma em anfetamina. E que a anfetamina não tem, mesmo sendo anfetamina, o uso proibido no Brasil. Ela é utilizada para tratamentos de déficit de atenção e hiperatividade, Ritalina, e para casos de narcolepsia, que se usa a dextroanfetamina. Isso é o número 1. Número 2, que em 59 anos em uso no tratamento da obesidade, os catecolaminérgicos estão aí, e isso, por si só, comprova a eficácia desses medicamentos, com, segundo a nota técnica da Anvisa, 341 casos de reações adversas somente em 50 anos aproximadamente. E, concluindo, que nós aqui estamos analisando estudos científicos e que não é científico supor ou afirmar o que vai acontecer ou o que pode acontecer depois de um estudo sério realizado, por exemplo, como a doutora Cíntia e colegas na USP, o que vai acontecer depois que esse estudo termina. E, finalmente, dizer que a obesidade não é uma dor de dente e é, na verdade, a maior epidemia que o mundo já encarou e que acomete 90 milhões de brasileiros. E que o médico está preparado para prevenir, identificar e tratar as doenças. E é para isso que nós estudamos e é para isso que nós fazemos medicina. Muito obrigado. Convidamos agora a senhora Cristiane, aqui da Anvisa, e a seguir nós ouviremos o representante da ABES, o Dr. Valmir Coutinho. Boa tarde. Eu achei que era só uma inscrição para pergunta, então vou tentar ser bem breve. Eu fiz um estudo, eu trabalho na área de regulação econômica aqui da Anvisa, e o meu trabalho de especialização, eu gostaria de fazer um levantamento, porque a gente sempre recebia demanda da imprensa e de outros órgãos com relação à venda dos medicamentos para emagrecer. E foi me chamando muita atenção, quando eu fazia esse levantamento, eu sou farmacêutica, junto com os economistas, do número absurdo e um aumento absurdo, assim mesmo, na venda de sibutramina. Então, eu resolvi fazer um trabalho em cima disso, levando aspectos de muito mais do que segurança e eficácia, porque se fosse assim, as pílulas iam ser proibidas, um monte de medicamento seria. O problema é que eu foquei bastante no uso indiscriminado dessas substâncias. A gente está tomando aqui como parâmetro como se fossem prescritos somente para pessoas obesas acima de CM30. O que a gente verificou a partir de 2006, eu fiz esse levantamento, apresentei no Simbravisa, não posso dar os dados brutos porque são confidenciais, então foi em cima de dados consolidados. Depois da queda da patente da sibutramina, em 2006, nós tivemos um aumento até 2009, 2010, de mais de 1000% na venda desses medicamentos. Eu gostaria de saber se o número de obesos do Brasil cresceu 1000% durante esse período. Então, assim, não temos estudo suficiente. Eu procurei muito estudo mesmo, porque a minha intenção era realmente verificar os eventos desse uso indiscriminado de sibutramina. Inclusive, eu convivo com mulheres que ginecologista prescrevia sibutramina, mulheres no cabeleireiro, uma indicando para outra. Então, assim, eu realmente queria pegar estudos que comprovassem essa realidade que existe no Brasil.
do uso indiscriminado. Não sou a favor da utilização para obesidade, desde que seja usado para ICM acima de 30. Eu gostaria de ver estudos, procurei muitos estudos com relação a isso, procurei muitos estudos com relação aos efeitos da sibutramina, das anfetaminas. Realmente é muito pouca publicação, eu preferi nem utilizar nada do que eu encontrei no meu trabalho, simplesmente mostrei os dados. Para a venda de anoxígenos no Brasil, a curva está seguindo totalmente a venda da sibutramina, que já diminuiu com a prescrição agora ser igual dos anfetamínicos. E eu acho que os médicos e a vigilância sanitária e todo mundo, eu não acho que eles não tenham competência para isso, mas que existia um alarde do uso indiscriminado desses medicamentos. Porque evento adverso todos os medicamentos têm, alguns têm eventos adversos muito graves. Se tiver um acompanhamento correto, realmente a pessoa não tem o efeito sanfona, ou utiliza com a promessa de uma vida melhor, de ser mais feliz, alguma coisa, emagrecimento rápido, sem esforço, sem reeducação alimentar, sem exercício físico, isso todo mundo quer. Então, eu acho que assim, devia focar um pouco também, não só nos eventos adversos, que eu acho que, como todo mundo falou aqui, todo mundo conhece, falar que não tem abuso, que não causa dependência. Eu já conversei com muitos psiquiatras que já me falaram que a pior droga de abuso para se largar são os anfetamínicos. Que além de deixar a pessoa mais alerta, você perde a fome, você não precisa fazer regime sem nenhum esforço. Então, eu só queria, assim, para a gente focar um pouquinho mais no uso indiscriminado. A gente sabe que tem profissionais muito sérios, programas muito sérios, que acompanham, que junto com a reeducação alimentar e exercício físico, mas a gente sabe também que tem muita prescrição inadequada desses medicamentos, numa sociedade muito voltada para magreza, para beleza, e é só para a gente focar um pouquinho mais no uso indiscriminado desses medicamentos. Obrigada. Convidamos agora o representante da ABESO, o Dr. Valmir Coutinho, e a seguir o representante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Geniberto. Foi falado aqui diversas vezes, Dr. Baumgarten exaustivamente mencionou uma questão que eu acho da maior relevância para uma reunião desse tipo, a questão do potencial conflito de interesses, né? Eu fiquei com a impressão, quero crer que de forma inadequada, equivocada, de que ele queria de alguma forma sugerir que o fato de um cientista possuir potencial conflito de interesses comprometa de alguma maneira sua capacidade de julgamento. Eu tenho certeza de que todos os presentes aqui hão de concordar que a consequência mais nefasta e temível de um potencial conflito de interesses é o viés de julgamento. E uma coisa eu acho que ficou bem clara nessa reunião hoje, é que o fato de um cientista se declarar isento de qualquer conflito de interesses não o isenta absolutamente de viés. Nós temos visto demonstrações de viés aqui, dos dois lados, talvez, dos lados que tem potencial conflito de interesse, dos que não tem, e lembrar que eu, pessoalmente, eu acho que eu posso falar em nome de todos os colegas que se relacionam de alguma maneira com empresas privadas, mais de 90% dos avanços da medicina, seja no campo da farmacologia, da cirurgia, são movidos por investimentos oriundos da iniciativa privada. Isso não há como se contestar. Então vamos torcer para que sempre esses investimentos estejam andando em parceria com os cientistas mais capacitados a colaborar com a indústria farmacêutica nessas iniciativas. Bom, dito isso, eu acho que só para trazer a perspectiva, a situação desses medicamentos novamente. Eu gostei muito da ilustração que foi aqui apresentada sobre o aumento explosivo, assim que caiu a patente da sibutramina nas prescrições. Aumentou o número de obesos no Brasil? Evidentemente que não, seria inconcebível. Mas aumentou o quê? O acesso. Os pobres dos obesos, 90% deles, que não tiveram nunca um medicamento padronizado pelo governo para tratar sua obesidade, da noite para o dia passaram a ter acesso. Um medicamento que custava R$300 por mês, subitamente passou a custar 30. Claro que a venda teria que explodir. E eles migraram de onde? Do uso de anorexígenos. O consumo de anorexígenos caiu naquela época, da sibutramina subiu. O que a gente vê de perspectiva mais sombria hoje?
Meu último slide, eu mostrei ali os candidatos mais prováveis a chegarem ao mercado na Europa, nos Estados Unidos e queremos crer que simultaneamente no Brasil. Pois bem, nenhum deles vai conseguir chegar nos próximos 3 anos. Se chegar em 3 anos algum desses candidatos, ele não custará menos de 300 a R$400 por mês. Então, se retirados do mercado os medicamentos que aí estão disponíveis, nós estaremos condenando 90% dos obesos brasileiros, aqueles que tenham realmente indicação de uso de farmacoterapia como auxiliar no tratamento da sua obesidade, eles estarão condenados a passar, no mínimo, 13 anos sem qualquer auxílio de farmacoterapia para tratar da sua doença. 13 anos, porque eles vão ter que esperar cair a patente, o que leva pelo menos 10 anos. Eu acho que isso é uma perspectiva trágica e lamentável, e as nossas sociedades científicas esperam que nós não nos vejamos nessa situação. E eu acho que um fato que causou estranheza nas discussões é que, às vezes, os mesmos colegas que, por vezes, endossavam de forma incondicional posturas do FDA, em contrapartida, em outras situações, quase que condenavam o FDA a uma situação de inépcia regulatória, porque, por exemplo, o FDA mantém até hoje no mercado a dietilpropiona e a fentermina. São largamente prescritas. Anorexia nos catecolaminérgicos. Em outros momentos, se elogia a posição do FDA. Então, eu acho que faltou um pouco de equilíbrio em alguns posicionamentos, mas a discussão eu acho que sempre vem para contribuir. Muito obrigado. Convidamos agora o representante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Geniberto, e a seguir a palavra é do Dr. Anthony Wong. Bom, eu queria me congratular com os organizadores do painel. Eu acho que a gente avançou. Eu só não estou mais feliz ainda porque eu sou cardiologista e a gente hoje, na interdisciplinaridade clínica, a gente caminha muito junto do pessoal da endócrina. Toda hora a gente está junto e a gente ainda, infelizmente, eu acho que a gente ainda não tem a droga ideal. Mas as considerações que eu queria fazer, assim, são muito rápidas, é sobre a colocação da doutora Cíntia em relação à fisiopatologia do tratamento da obesidade, quando ela coloca que, talvez com muita razão, né, que todo o enfoque, todo o foco de ação é exatamente o sistema nervoso central. E que as drogas que atuam no sistema nervoso central, tá certo? Elas trazem uma série de problemas sérios, por exemplo, inibidor da lipase, eu não sei porquê, não teve assim um segmento que a gente poderia esperar. E ele, curiosamente, ele tem uma ação extremamente interessante em relação ao perfil lipídico. Essas drogas realmente ajudam no perfil lipídico. A colocação do Dr. Fuchs em relação ao infarto e à morfina, quer dizer, aliviar a dor do infarto, tá certo? Na hora do problema assim mais agudo, se usava morfina e depois a gente passou a usar principalmente aspirina beta-bloqueador. Por quê? Porque houve um entendimento na fisiopatologia do infarto. Houve uma mudança muito grande. Talvez a cardiologia nesses últimos 20, 30 anos, ela tenha sido mais afortunada porque a gente conseguiu avançar nesse aspecto da compreensão da fisiopatologia do infarto, inclusive hoje com ações assim bastante invasivas na fase aguda, e isso é muito importante, né? Mas em relação, por exemplo, chegamos, por exemplo, no uso da aspirina, o estudo EASY, que eu acho que foi dito aqui, foi realmente um marco importante, né, em relação ao entendimento da cardiologia, mas eu acho que faltou uma coisa importante no nosso entendimento, que tem a ver com as drogas anfetamínicas, né, e catecolaminérgicas, que é exatamente a compreensão do que é a fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Se você falasse antes para uma pessoa, tá certo, para usar um beta-bloqueador no indivíduo com descompensação cardíaca, com insuficiência cardíaca, esse indivíduo poderia ser denunciado ao Conselho de Medicina, ele ia ter problema, porque era uma coisa que era absolutamente contraindicada. E às vezes, na época que eu era professor da UNB, que a gente atendia muito chagásico, a gente foi fazer um beta-bloqueador num paciente com taquicardia ventricular, e o resultado realmente não foi nada bom, quer dizer, o paciente piorou da insuficiência cardíaca e assim por diante. Mas o que é que aconteceu? A gente entendeu, tá certo, que era exatamente a ativação do sistema nervoso, tá certo,
catecolamínérgico, que exatamente ia fazer todo aquele cortejo de sintomas da insuficiência cardíaca.